Saudação, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula, né, de pesquisa operacional, ok? Vamos aqui para o nosso próximo tema. O tema da aula de hoje é resolução de PPLs, de problemas de programação linear, através de sistema de equações lineares. A ideia básica dessa aula é estender a solução de PPLs para o caso em que temos mais de duas variáveis. E até o momento nós vimos como resolver um PPL em que temos apenas duas variáveis. E neste caso a gente poderia fazer gráficos, né, através resolver o PPL através de uma solução gráfica, né? No plano cartesiano a gente poderia encontrar ou não uma região viável e obter o máximo ou o mínimo da função objetivo. Então, a gente tinha um plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y, e a partir dali a gente construía a solução do PPL. E agora a gente vai começar a estender a solução do PPL para situações em que temos mais de duas variáveis. Apesar que a gente vai ter ilustração para o caso de duas variáveis, porque é mais fácil da gente compreender a sistemática, né? Como é que funcionam as coisas para a gente utilizar sistema de equações lineares para resolver PPL. Então, aqui a gente tem uma noção do que vai ser a nossa aula de hoje, uma introdução. Vamos falar sobre soluções de um sistema de equações lineares, né? Então, o PPL está relacionado com o sistema de equações lineares, né? Especificamente, equações lineares M por N, ou seja, M linhas e N colunas. Na verdade, N equações e N variáveis ou incógnitas, onde N, o número de equações, é no máximo o número de incógnitas, ou seja, o número de incógnitas ou variáveis geralmente é maior do que o número de equações. Vamos ver alguns conceitos como matriz base, partição básica, partição do vetor X. Vamos ver um exemplo, solução geral de um sistema de equações lineares. Vamos ver o que é uma solução básica de um sistema de equações lineares. E vamos ver o que é uma solução básica viável. Vamos ver também algumas propriedades importantes para a gente poder usar toda essa teoria de sistemas de equações lineares, né, para aplicar e obter uma solução de um PPL. Né? Finalmente, a gente vai aplicar todos os resultados que a gente vai encontrar nessa aula para resolver um PPL. Né? Será uma solução, um método de solução de PPL. E a gente vai um exemplo de como fazer isso. Então, já vimos que as restrições de um PPL na forma padrão são todas na forma de equações lineares, né? Então, e um conjunto de M restrições na forma padrão consiste em M igualdades, né? Em M equações, certo? Então, conjuntamente, formam um sistema de equações lineares. Então, a gente percebe que o PPL está relacionado com o sistema de equações lineares. Veremos aqui um método para determinar algumas soluções de um sistema linear retangular, tá? Cujo número de equações é menor ou igual ao número de incógnitas ou de variáveis. Para iniciar, a gente vai ver algumas definições importantes. Primeira definição, matriz base ou básica. Né? O que é uma matriz base ou básica, matriz básica? A gente vai pensar o seguinte, ó, dado um sistema de equações lineares, M por N, onde temos M menor ou igual que N, ou seja, M equações, número de equações em, no máximo, igual ao número de variáveis, pode ser menor. Tá? Então, o sistema denotado pela notação matricial, né, que a gente já viu na aula passada, A, matriz de coeficientes, né, vezes X, vetor de incógnitas, né, de variáveis, coluna, vetor coluna, igual a B, o termos independentes, um vetor coluna, dimensão M, onde A pertence aos reais de dimensão M por N, M linhas em colunas, X pertence a Rn, o B pertence a Rm, são M
restrições, né, valores do lado direito da equação, do sistema de equações, ó, do lado direito. Dizemos que uma submatriz B, M por M, ó, da matriz A, então a gente tem uma matriz A que é M por N a dimensão, M linhas, N colunas. Uma submatriz B de dimensão M linhas por M colunas, ou seja, igual ao número de linhas da matriz A. E aí a coluna, o número de colunas também vai ser na mesma dimensão. Essa submatriz B, M por M da matriz A, cujo determinante é diferente de zero, é uma matriz base ou básica. Tá? Então, se eu tiver uma matriz, submatriz B, M por M, submatriz de A, tá? Cujo determinante é diferente de zero, ou seja, existe uma matriz invertível, B é invertível, existe a matriz inversa de B, quando o determinante de B é diferente de zero, significa que existe inversa dela, certo? Então, a gente chama que essa matriz B é básica, ou matriz base, ok? Partição básica. Partição básica nada mais é do que a gente pegar a matriz A, M por N, e organizar tudo do lado esquerdo, a matriz B, a matriz básica, tá? Ou seja, a gente separa do lado esquerdo as colunas da matriz A, aí de dimensão M por M, certo? Porque matriz A tem dimensão M por N. Aí eu pego uma matriz B, M por M, formada por colunas que formam uma matriz básica, ou seja, determinante é diferente de zero, portanto, existe inversa de B, tá? E do lado direito, a gente coloca todas as demais colunas, M por N menos M, né? Porque existe M linhas, e aí o restante de colunas são N colunas menos M, que já ficou do lado esquerdo. Então, fica M linhas por N menos M colunas. A matriz não básica, a gente chama esse N aqui de matriz não básica. Se do lado esquerdo é matriz básica, do lado direito é matriz não básica. Percebo que B, número de linhas é M, e o N, a matriz não básica, também tem número de linhas M. E o número de colunas de B é M, mais o número de colunas de N, da não básica, N menos M, fica o quê? M mais N menos M, fica o quê? O M cancela com menos M, fica N. Então, a matriz aqui fica somando as colunas B com as colunas de N, fica N, né? Porque M mais N menos M é igual a N. Okay? Então, eu consigo particionar, né? Partição. Partição básica é uma reorganização das colunas da matriz A, tá? Dos coeficientes de A, e o sistema de equações lineares AX igual a B. Tá? Então, eu consigo organizar as colunas de A, tudo do lado esquerdo matriz básica, tudo do lado esquerdo matriz não básica. Observação. Quando a gente faz uma partição básica, tá? A gente reorganiza os elementos das variáveis do vetor x, tá? Então, a gente pega todos os primeiros elementos, as primeiras linhas, né? Eu tenho, no caso aqui, m variáveis xb, tá? Como pertencente, associada ao vetor, a matriz básica, tá? Então, se eu pego as m primeiras colunas, são colunas de uma matriz base, então, aqui fica x associado às colunas, tá, dessa matriz base. E aí, os outros elementos, os n menos m, tá, da matriz não básica, ficam abaixo. Isso aqui vai ficar bem claro quando a gente fizer o exemplo. Tá? Então, xb é o vetor de variáveis básica, certo? E o xn é o vetor de variáveis não básicas, associado às colunas da matriz não básica. Então, vamos ver o exemplo. A partir do sistema de equações lineares abaixo, obtenha todas as partições básicas possíveis, identificando as variáveis básicas e não básicas. Solução. Vamos utilizar o Open Board para isso. Tá? Então, eu tenho esse sistema de equações lineares, né? x1 mais x2 mais x3 igual a 4, né?
0x1 mais x2 mais 0x3 mais x4 igual a 2. Esse é um sistema de equações lineares e aqui existe uma matriz A associada e um vetor de variáveis, de incógnitas ou variáveis x também associado. E aqui tem os termos independentes, né, que aí está associado ao vetor coluna dos termos independentes B. Então, a gente vai ver aqui, né, como trabalhar. Vejamos aqui. Então, vamos lá. x1 mais x2 mais x3 igual a 4. x1, x2, x3 igual a 4. Então, nós temos x1 mais x2 mais x3 igual a 4. Ok? Depois temos x1 mais x2, x3 igual a 4. Depois temos x2 mais x4 igual a 2. x2, x4. x2, x4 igual a 2. Então, este é o sistema de equações lineares que a gente tem. E aí, isso aqui está numa representação, numa notação cartesiana, dentro do eixo x1, x2, x3, x4. É claro que a gente não consegue fazer o gráfico para isso, só se fosse duas variáveis, né? Então, associada a essa notação cartesiana, nós temos uma notação matricial. A primeira coluna da matriz A, dos coeficientes do sistema de equações lineares, é 1, 0. Então, a gente tem aqui, vou colocar mais embaixo. 1, 0. Ok? Depois tem a segunda coluna, 1, 1. Porque aqui é 1 vezes x1, 0 vezes x1, que é 0. Aqui, 1 vezes x2, 1 vezes x2. Então, 1, 1. Terceira coluna, 1, 1, 0. Quarta coluna, 0, 1. Então, isso aqui é uma matriz dos coeficientes do sistema de equações lineares. E aí, a gente tem essa matriz multiplicando por um vetor coluna. x1, x1, x2, x3, x4. É o vetor coluna. E isso é igual ao vetor de termos independentes, 4, 2. Então, vamos só identificar aqui, isso aqui é a matriz A, a matriz dos coeficientes, A, e multiplica o vetor coluna das variáveis x, então A vezes x. Isso é igual ao vetor de termos independentes B. Vamos lembrar da representação, da notação vetorial, né?
de um PPL. Isso aqui é a primeira coluna, eu vou chamar de A, til 1, a primeira coluna da matriz A. A segunda coluna da matriz A, vou chamar de A til 2. A terceira coluna, isso aqui é interessante a gente lembrar essa notação. Terceira coluna e, por fim, quarta coluna. Ok? Quarta coluna. Então, a gente vai reorganizar essas colunas de tal forma que eu tenho M por N, né? Eu tenho um sistema de equações lineares M por N, onde esse M aqui, que é o número de equações, M igual a 2. E aqui o N é o quê? É o número de variáveis, de incógnitas, 4 variáveis, N igual a 4, né? M por N. Aqui eu tenho N por 1. Eu estou por 1. Esse N é o quê? O número de variáveis, 4. Tá? E esse B é M por 1. Esse M é o número de equações, 2. Tá? Então, a gente vai agora pegar dessa matriz A, né, dos coeficientes, e reorganizar essas colunas, particionar, tá? E verificar se a partição, né, as partições aqui vai ser o quê? Do lado esquerdo, a matriz básica, se for. Do lado esquerdo, variável, matriz não básica. Que dimensão deve ter as matrizes particionadas? A básica tem que ser M por M, né? Uma matriz básica, vamos ver aqui, o que é uma matriz básica? Uma matriz M por M do lado esquerdo, tá vendo? E aqui é a matriz M por N menos M, matriz não básica. E uma matriz básica é uma submatriz de A, dimensão M por M, ou seja, vai ser 2 por 2 no nosso exemplo, e cujo determinante é diferente de zero. Ou seja, B admite inversa. Existe inversa. É invertível, matriz básica. Quando o determinante dela é diferente de zero. E a partição é separar do lado esquerdo M por M, do lado direito M por N menos M. Ok? Então, voltando para lá, para o nosso problema, tá? Vamos agora pegar M é 2. Então, vamos pegar submatrizes de matriz A de dimensão 2 por 2, considerando todas as possíveis colunas que existem aqui. Então, vou pegar a primeira coluna com a segunda, depois a primeira com a terceira, porque é 2 por 2, depois a primeira com a quarta, 2 por 2, do lado esquerdo. E assim por diante. Primeira com terceira, né? Aliás, segunda com terceira, segunda com a quarta. E, finalmente, a terceira com a quarta. Tá? Então, na verdade, existe uma combinação de 4 colunas que eu vou organizar 2 por 2. Combinação de 4, 2 a 2. Fica combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3, desenvolvendo os fatoriais da definição de combinação, fica 4 vezes 3, depois de simplificar, fica 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 12 por 2 dá 6. Então, existem 6 submatrizes de dimensão 2 por 2, tá? Que vão fazer partição da matriz A. Tá? Então, vamos começar a ver essas submatrizes da matriz A de dimensão 2. Tá? Então, vamos considerar, eu vou ter que apagar aqui. Espera aí. Então, vamos considerar aqui a 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 da matriz A, certo? Vai ser 1,
0, 1, 1, 0, 0, 1. São as colunas da matriz A. E aí vamos ver as submatrizes, formando partição. Então, primeiro, vou chamar de B1, tá? B1 será as duas primeiras colunas da matriz A, tá? Então, vai ser a primeira coluna A1 e a segunda coluna A2. Isso tem dimensão 2 por 2. Duas linhas, porque aqui é 2 por 1 e aqui é 2 por 1. Dois por 1. Então, quem é a matriz, a submatriz? 1, 0, 1, 1. Certo? E o determinante de P1, tá? A gente deve lembrar como calcular o determinante de uma matriz de dimensão 2, tá? E aí, se fosse dimensão 3, teríamos que lembrar como calcular o determinante de uma matriz de dimensão 3, e assim por diante, de 4, de 5 e assim por diante, tá? Por simplicidade, a gente vai trabalhar aqui com dimensão 2, né? Então, se a gente lembrar como calcular o determinante da dimensão de uma matriz de dimensão 2, a gente vai ver que é o termo principal menos o termo secundário. A multiplicação dos termos principais menos a multiplicação dos termos secundários. Ou seja, o termo principal, os termos principais é 1 vezes 1 menos 0 vezes 1, que é o termo, os termos secundários. Então, fica 1 vezes 1, que é os elementos da diagonal principal, menos 0 vezes 1. Isso aqui é igual a 1, é diferente de 0. E é diferente de 0. Logo, o que acontece? Então, B1 é ou não uma matriz base? Uma submatriz da matriz A, tudo bem? Dimensão M por M, duas linhas, duas colunas, porque M igual a 2, são duas equações, né? Logo, e o determinante é diferente de 0. B1 é matriz básica. Matriz básica. Certo? Como B1 é uma matriz básica, né, eu vou aproveitar aqui que, como o determinante de B1 é diferente de 0, então existe inversa, né? E aí a gente vai calcular a matriz inversa logo, porque lá na frente eu vou precisar dessa matriz inversa, tá? Básica. Mas antes vamos colocar E mais variáveis. Vamos colocar aqui as variáveis. Depois a gente calcula a matriz inversa de B1. Variáveis básicas associadas são, vou chamar de x básica igual a, como é a coluna 1, coluna 2, então as variáveis básicas, e
e B1 é básico, então x1, x2 são as variáveis básicas. Então, isso implica que o x, o vetor associado a essa organização, fica xb, xn, que é a não básica, xn. Então, fica igual, as básicas é x1, x2. Né? Então, nesse caso, ficou na mesma ordem original, da ordem original, x1, x2, x3, x4. Onde x1, x2 está reorganizado com x1, x2. Essa parte aqui são as variáveis básicas. Certo? Básico. Né? Segue ainda que B1 menos 1, certo? Por definição, uma inversa é 1 sobre o determinante da matriz, certo? Vezes a adjunta, matriz adjunta da matriz, no caso aqui, e da matriz que a gente quer, adjunta de B1, certo? Agora, a adjunta de B1, de uma matriz de dimensão 2 por 2, isso, só um minuto. A adjunta de B1 é uma matriz, certo? Que aí existe uma definição de adjunta, de matriz adjunta, mas para o caso específico de uma matriz de dimensão 2 por 2, ela vai ser tem uma matriz, qual é a matriz aqui? B1 é 1, 0, coluna 1, 0, 1, 1. Então, a adjunta disso aqui, certo? Hum. Inverter, eu tenho que dar uma. Bom, eu não estou agora lembrado exatamente se é adjunta ou se a gente já vai pegar o resultado direto do que é uma inversa de uma matriz 2 por 2. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, fazer um teste. A inversa da matriz 2 por 2, B1, tá? Vai ser a inversa de 1, 0, 1. Vamos verificar aqui. Se não me engano, isso é igual. Inverte-se os elementos do termo. Inverte-se os elementos do termo principal. No caso aqui é 1, coincide, 1, tá? E os elementos da diagonal secundária, a gente coloca multiplicado por menos 1. Então, fica menos 1. Então, se não me engano, vamos ver se isso funciona. Já é o inverso, né? Verificação. Se ela é inversa, ela tem multiplicada pela matriz original, ela tem que estar igual à identidade de dimensão 2 por 2. Então, aqui é menos 1. Aqui é menos 1. Então, B1 é 1, 0, 1, 1. Essa matriz. Vezes, supostamente a inversa. Vamos ver se é 1, 0, menos 1, 1. Isso é igual a multiplicação de matriz. Primeira linha vezes primeira coluna.
1 vezes 1 mais 1 vezes 0, dá 1. Primeira linha vezes segunda coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, dá 0. Dá 0. Segunda linha vezes primeira coluna. 0 vezes 1, dá 0. 1 vezes 0, dá 0. Agora, segunda linha vezes segunda coluna. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 1, 1. 0 mais 1, 1. Então, o resultado que eu tinha em mente é que realmente a inversa de uma matriz 2 por 2, ok. B1 a menos 1 igual a 1 menos 1, 0, 1 é a inversa de B1. Tá? Então, esse resultado de obter uma inversa com troco os elementos da matriz principal e multiplico por menos 1 os elementos da secundária. É um resultado direto do que seja uma inversa de uma matriz 2 por 2, de dimensão 2 por 2. A adjunta de uma matriz, eu não estou lembrado exatamente, né? É um cálculozinho um pouco chato aqui, porque na verdade, é menos 1 elevado a I mais J vezes a matriz, vezes o determinante, eliminando a primeira linha I, eliminando a coluna J, aí vezes a matriz, e aí vai. Tem uma definição bem trabalhosa um pouquinho, né, de calcular a adjunta de uma matriz, tá? E não vem um caso a gente se deter muito a esse detalhe aqui, tá? Eu peguei, então, um resultado direto do que seja uma matriz, uma matriz inversa, quando uma matriz é de dimensão 2 por 2, certo? Então, a gente guarda esse resultado, B1 é uma matriz básica, porque o determinante é uma submatriz de A, ela é uma submatriz de dimensão M por M, 2 por 2, né? 2 por 2, cujo determinante é diferente de zero, ou seja, então é uma matriz básica. E o vetor básico é x1, x2, vetor de variáveis básicos x1, x2. Está associado à primeira coluna e segunda coluna, ok? Então, vamos ver agora a, a outra situação. Vamos ver se a 1, a 2 já foi. Agora vamos a 1, a 3. Primeira coluna, terceira coluna. Ok? Vamos aqui. Segundo, vamos a parte. Lembrando que a combinação de 4, 2 a 2 são 6 procedimentos desses análogos que a gente vai fazer. Ok? Então, vamos para o segundo. Nós teremos, vou chamar de B2, é igual a primeira coluna, A1, com a segunda, com a terceira coluna, A3. Então, primeira coluna, 1, 0. Terceira coluna, 1, 0 também. Submatriz da matriz A, 2 por 2. Determinante de B2 igual. Determinante de matriz 2 por 2, multiplica os elementos da diagonal principal, 1 vezes 0, menos, multiplica os elementos da
da diagonal secundária, 0 vezes 1 igual a 0. Então, esse determinante sendo 0, né? Então, o que acontece? B2 é ou não é uma matriz básica? Então, B2, B2 não é matriz básica. Não é matriz básica. Por quê? Porque o determinante é igual a 0. Seria básica se fosse diferente de 0. Não é matriz básica, tá? Como o determinante é igual a 0, perceba que essas duas colunas são idênticas, são iguais. Então, é uma combinação linear exata uma da outra, ou seja, essas colunas são dependentes, né, lá da álgebra linear. Consequentemente, o determinante é 0. E aí, por isso, não existe inversa, né? E não existe inversa. Professor, dá para mostrar por que não tem inversa? É bem interessante observar isso. Observe. A inversa de uma matriz qualquer, B a menos 1, é igual a 1 sobre determinante de uma matriz qualquer, vezes a matriz adjunta de B, certo? Então, veja, 1 dividido pelo determinante de B. Ora, se o determinante de B é 0, fica 1 sobre 0. Então, fica indeterminada, né, a solução dessa inversa aqui, tá? O cálculo dessa inversa. Porque 1 sobre 0 é um número, uma indeterminação, na verdade, né? Então, não existe inversa quando o determinante de uma matriz é 0, tá? Então, B2 não é matriz básica. Os elementos é uma matriz 2 por 2 formada pela primeira coluna, segunda e terceira coluna da parte dessa, uma submatriz da matriz A formada por essas colunas não é matriz básica, ok? Não é isso que acontece. Vamos para a terceira. Terceira submatriz. Terceira submatriz. Vou chamar de P3. Igual. Então, a terceira submatriz será formada pelas colunas A1, já foi com A3. Então, agora eu vou com a quarta coluna, A1 a 4. Então, vai ser igual 1, 0, primeira coluna, e quarta coluna, 0, 1. É bem interessante, essa matriz aqui é uma matriz identidade, né? Então, determinante de B3 já é um resultado até conhecido. É produto da principal, 1 vezes 1, menos produto da secundária, 0 vezes 0. Isso é igual a 1. E é diferente de 0. Logo, B3 é matriz básica. Ó, se é matriz básica, a gente tem, isso implica que o x, vetor básico das variáveis básicas, ó, como é a primeira e a quarta coluna, então as variáveis básicas é x1 e
x4. Então, associadas às colunas 1 e 4 da matriz básica que a gente encontrou, certo? Consequentemente, as variáveis não básicas são as variáveis, aqui ficou 1, 4, então fica a segunda variável x2, e aí a outra que não está na variável básica é a x3, né? Ou seja, a gente reorganiza o vetor de variável x, um sendo as variáveis básicas, com os primeiros elementos, e depois as variáveis não básicas, certo? Isso é igual que as variáveis básicas, x1, x4, tá? Então, a gente reorganiza o vetor de variáveis, x1, x4. E as variáveis x2, x3, umas não básicas, x2, x3. Aqui está reorganizado, x1, x4, x2, x3, né? E a inversa é a matriz inversa, B3 a menos 1, é igual elementos da principal invertido, coincide, fica 1, 1, né? E elementos da secundária multiplicado por menos 1. 0 vezes menos 1, 0 vezes menos 1. 1 permanece 0, 0. Né? Então, a inversa de uma matriz de identidade é uma própria matriz de identidade. É muito fácil a gente perceber que B3 a menos 1 vezes B3 é igual à identidade, que é o que define uma matriz inversa de outra. O produto entre elas tem que ser igual à identidade. Né? É bem simples. Né? Vou colocar aqui como observação. Né? B3 vezes B3 a menos 1 é igual a matriz identidade é um I de dimensão 2, igual 1, 0, 0, 1. Então, fica como exercício para vocês demonstrarem isso, mas é simples. Ó, 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 0, 0. 1 mais 0, 1. Então, já deu o primeiro 1 aqui, ó. Primeiro 1 aqui. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. Então, deu o segundo elemento aqui. Linha 2, linha 1, coluna 2. Linha 2, primeira coluna. Né? 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Aqui o 0 aqui. Identidade. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1, 1. 0 mais 1, 1. Está aqui o elemento. Então, B3 é uma matriz básica, que é a primeira e quarta coluna. Vamos ver a quarta situação. Então, foi coluna 1, coluna 2, depois coluna 1, coluna 3, depois coluna 1, coluna 4. Vamos ver agora o quê? Partindo da coluna 1, 2, 3, agora é a quarta situação. Quarta submatriz de A, de dimensão 2 por 2. Então, vamos chamar de B4, como sendo igual aos elementos da coluna 2 e coluna 3. Então, isso é igual. Os elementos da coluna 2, 1, 1. Coluna 3, 1, 0. O determinante de B4, é igual termo principal, 1 vezes 0. 1 vezes 0. Menos termo secundário, 1 vezes 1. Menos 1. Isso é igual 1 vezes 0, 0, menos 1. Menos 1 é diferente de 0. Então, B4
implica B4 é matriz básica, porque o determinante é diferente de zero. E aí, X básico são as variáveis associadas a essas colunas, é X2, X3. As variáveis não básicas, X1, tudo que está fora do X2, X2, X3. X1, X4. Então, X reorganizado, né? É X2, X3, X3, X2, X3, X1, X4. Né? Certo? Agora, qual é a inversa? Vamos ver. B4 a menos 1. Isso é igual. Eu tenho uma matriz aqui, B4, troco os elementos da principal, então fica 0, troca a posição, 0, 1, multiplico os da secundária por menos 1, fica menos 1, e aqui menos 1. Né? Vamos verificar? Pois B4 vezes B4 menos 1, né? É igual. Quem é B4? 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Vezes B4 menos 1. 0, menos 1, menos 1, menos 1, 1. Para verificar que realmente é a inversa, né? B4 menos 1 é a inversa. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 0, mais 1 vezes menos 1. Fica 0 menos 1. 1 vezes 0, só um minuto, 1, 1, 0. 1 vezes 0, 0. Mais 1 menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, aqui ficou menos 1. Não tem algum problema. O que eu estava falando, deixa eu ver se está correto. Vamos ver se no outro dá certo. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 1, dá 0. Ok. 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 0 vezes 1 dá menos 1. Não tem algum problema. Vamos ver, vamos ver aqui. Conferir aqui se está gravando ainda. Vou
Vou dar uma pausa agora, porque eu acho que tem algum problema na gravação. Tem que verificar, certo? E também tem que verificar aqui como é que está essa inversa, para confirmar com vocês, tá certo? Vou dar uma olhada aqui com calma, tá? Mas a gente continua essa aula, esse exercício, tá bom? Então, até logo mais, ok?